A Ponte Preta completou a primeira semana de pré-temporada, já visando a disputa da Série A2 do Campeonato Estadual. Mas por conta de polêmicas extracampo e transferências não concretizadas, esses 7 dias não foram como a diretoria imaginava. O caso do volante Alisson ainda segue em aberto. A situação do jogador com o clube deve ser resolvida somente em abril através de uma audiência. E enquanto isso, a tendência é que o Alisson assine contrato com o Cruzeiro para as disputas do Campeonato Mineiro, da Copa do Brasil e do Brasileirão. A Macaca ainda adota as medidas legais e busca um meio de solucionar o imbróglio envolvendo o camisa 25 para não perder o atleta de graça após investimentos para a compra de 50% dos direitos econômicos. Já sobre as movimentações no mercado, a Ponte tem 5 nomes confirmados e que já estão treinando com o elenco. Os laterais Júnior Tavares e Mailton, o meia Guipira e os atacantes Jefferson e Dudu Ratamoto. Já o atacante Alisson, que chegou a ser anunciado pela Macaca, não ficou no Majestoso por conta de divergências na negociação. E é exatamente o sistema ofensivo um dos setores mais carentes da Macaca por enquanto para 2023. Com as saídas de Luca, Ribamar, Fecim, Danilo Gomes, Echaporã, Bárcia e Bruno Alves, a Macaca vai contar com um ataque totalmente diferente no ano que vem. O jovem Eliel, destaque do Sub-20 em 2022, é uma das principais apostas de Hélio dos Anjos. Outro nome importante é o de Everton. Após grave lesão no tornozelo, o jogador vai assinar em definitivo com a Macaca e se tornar o principal nome da lista de inscritos na Série A2 do Paulistão. Mas apesar disso, o presidente Eberlin ainda segue na busca por mais um jogador no mercado para ocupar a vaga deixada por Luca. Bem, vamos falar da Ponte Preta, Macaca. Antônio Lupi, como é que foi essa reunião que teve ontem no Conselho Deliberativo lá no estádio Moisés Lucarelli? Lupi. Bom, Batista, o principal assunto dessa reunião foi a arena, né, que tem aí a possibilidade de sair do papel, mas um projeto totalmente diferente daquele que foi apresentado no ano passado, antes do pleito eleitoral na Ponte Preta. Essa arena é junto com o parceiro, a Ponte Preta está aí tem uma parceria, e ontem nessa reunião o Conselho aprovou que a comissão assine aí um termo para estudar um pouco mais esse terreno, né? Autorização do estudo por parte desse parceiro da Ponte, sem ônus, a Ponte não vai pagar nada por isso. Se der certo, aí a negociação pode continuar, se for viabilizada a construção dessa arena no terreno, que é bem próximo ali ao Royal Palm Plaza, uma região muito rica aqui da cidade de Campinas, com muitas rodovias próximas também. Então, o Conselho autorizou que essa comissão, que tem o Gustavo Valho, que é o diretor financeiro, como presidente da comissão aí da Arena. Esse foi o principal tema. Além disso, os conselheiros também foram informados a respeito da situação do Alisson, que não é atleta mais da Ponte Preta, por enquanto, na Justiça conseguiu a rescisão do seu contrato. A Ponte Preta chegou a entrar com um recurso, mas esse recurso foi negado e uma audiência está marcada para abril. E Eberlin também apresentou ali os documentos das penhoras que foram feitas nos últimos meses na Ponte Preta. Segundo o próprio presidente da Ponte, em entrevista aqui à Rádio Bandeirantes, os valores chegam a 8 milhões de reais, Batista. E ontem nós ouvimos da Rádio Bandeirantes o doutor João Henrique Quiminazo. É um advogado especializado em direito esportivo. Ele advoga, inclusive, para inúmeros jogadores de futebol pelo Brasil. E a opinião do doutor João Henrique Quiminazo é de que dificilmente a Ponte vai conseguir reverter essa questão do Alisson. Essa foi a interpretação que eu tive. Pode até acontecer, eu não tenho conhecimento a fundo de toda a peça, mas o fato é que a situação ficou bem complicada. E para piorar, segundo o Quiminazo, eu também não sou especialista, a Ponte foi lá em atraso e depositou, depois da ação do próprio jogador, do empresário, do advogado do jogador, depositou atrasado o fundo de garantia. Então, eu lamento muito, mas de repente tem uma reviravolta, mas a gente já sabe que é uma situação bem difícil de ser revertida e, repito, a gente lamenta toda essa situação. É lamentável realmente, Batista, mas aí não conseguir contar com o atleta, se não conseguir reverter, tem que ir ao mercado novamente. Agora, fica uma mancha, né? Porque não dá, pô. O cara tá chegando, né? Não recebe, não tem... Cadê? Então é complicado. E você vai receber depois da ação? Vai pagar depois da ação? Então acho que houve aí um
um vacilo aí, digamos assim, mas se não tiver como reverter, tem que ir no mercado, não tem jeito. O problema é perder um ativo desse, né, Exatamente. Não, e pior do que perder o ativo, né? Lamentável. A multa rescisória dele era de 30 milhões de Então, reais. esse que é o grande problema. Segundo o advogado do atleta, o processo continua, porque ele não recebeu, né, as verbas rescisórias, e isso tudo tem um valor de aproximadamente 5 milhões. Vixe. Então, além de perder o ativo, a Ponte pode ser condenada a pagar mais 5 milhões para o jogador. Acho que o Lupe está chamando. Oi, Lupe. E tem um detalhe também, Batista, acho que o Gleger pode falar também a respeito disso. Aliás, Gleger, grande abraço, prazer reencontrá-lo. O seu cabelo está muito bonito, viu? Parabéns. Beijo pra você, meu irmão. É bom tê-lo novamente. O Alisson com o seu representante. Valeu, Gleger. Com o seu representante que trouxe ele para a Ponte Preta. Se não me engano, é o mesmo representante do Richarlison da seleção. Porque os jogadores, ele tem um contrato com os seus agentes. E o Alisson tinha um contrato com esse agente e toda essa negociação é com outro empresário. Ou seja, o Alisson, além dessa questão da Ponte, ele também vai ter que resolver. Eu confesso que eu não tenho informações desse contrato com esse agente dele, se já tinha vencido ou se não tinha vencido. A informação que eu tenho é que não, mas ele também vai ter que resolver essa situação envolvendo o seu ex-agente, que não concordava em tomar essa atitude com a Ponte Preta. Isso é muito pessoal e do clube também, mas na minha avaliação ele não tem mais clima para voltar para a Ponte. Caso isso seja possível, que eu acho muito difícil. Esse caso aí é um problema entre o agente e o jogador. A Ponte não participa. Ele vai ter que resolver isso, né? Se tem um contrato em andamento, em vigor, e provavelmente deve ter cláusulas. É um rolo terrível, né? Aquilo que aconteceu lá com o Luva de Pedreiro. Sim. Que rompeu com o agente dele, assinou um novo contrato com o Falcão, o jogador de futsal, e aí o agente anterior entrou na justiça cobrando um valor milionário, porque estava lá no contrato, estava na cláusula. Assim, pode ser que o jogador obtenha êxito, ou para usar aqui a expressão do Lupe, pode ser que ele vá lograr êxito. Sim, bom. Foi boa. Foi muito bem, Batista. Olha lá, olha lá. Lograr êxito. Tá certo. Lograr êxito. Logrou êxito. Logrou êxito. Mas ficou ruim demais, né? O jogador não era Batista, nada, não era ninguém. A Ponte pegou, colocou na vitrine. Aí o cara faz uma coisa não justifica a outra. Não né? justifica. Exatamente. Porque ninguém pode atrasar salário também. Exatamente. A Ponte está errada nesse particular. Uma coisa não justifica a outra. Agora, que não tem clima nenhum para ele voltar, isso é óbvio que não tem. O vaso está trincado. Tá quebrado, né? Não trincado. Esquece. Já foi, não adianta. Não adianta ficar lamentando. Não adianta. Tem que minimizar o prejuízo, o máximo que puder. Exatamente. Com relação à pré-temporada, a Ponte estava para definir se ia ou não para Itu, né? A partir do dia 3 de janeiro, ficou definida alguma coisa, Lupi? Ainda não, Batista, ainda não foi definido. A única coisa que é certo é que o elenco treina até sexta-feira, depois no final de semana do Natal. Os atletas serão liberados, voltam na segunda-feira e continuam essa preparação. Mas se a equipe vai ficar em Campinas ou em Itu, ainda não foi definido. A respeito de contratações, mesmo com esses problemas que a Ponte vem enfrentando, o torcedor fica aflito a respeito de novas contratações. Se será contratado um jogador para ser o substituto do Luca, que já foi inclusive anunciado no seu clube da Tailândia. A diretoria sim está no mercado em busca de peças para dar opções ao técnico Hélio dos Anjos. E a última negociação que deve ser concretizada e anunciada pela Ponte é a do Pablo Diego, mas também um lateral direito pode ser contratado com a saída do Formiga, que também já foi anunciado pelo Cruzeiro. Então a Ponte ainda segue no mercado para fechar o elenco visando a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. Ponte estreia contra o Velo Clube, o primeiro jogo na A2. Só faltou uma opinião aqui do Gleger. O CH já falou do Pablo Diego ontem. E aí, Gleger? Eu acho que é uma boa contratação, sim, para uma Série A2. Acho que a Ponte acerta. A gente está vendo aí que está perdendo jogadores importantes, né? Jogadores que nós até falávamos isso no final da temporada. Pô, a Ponte está mantendo uma espinha, né? Tá aí, tá Luca, tá o
o Elvis, né, o Alisson, o Kaique França, ou seja, está mantendo uma espinha. Agora começa a perder, precisa repor, né? E eu acho que é uma boa, sim, uma boa contratação para uma Série A2.